Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras se prepara para seu segundo desafio no Mundial de Clubes após estrear com empate de 0-0 diante do Porto. Nesta quinta-feira será a vez de encarar o Al-Ahly do Egito com a missão de conquistar a primeira vitória na competição. Contudo, o elenco alviverde está focado na tarefa e o Everton, goleiro palestrino, projetou a partida quando apontou recente matéria do Bola VIP Brasil. A vitória é crucial para o Palestram, já que estão todos empatados no Grupo A, lembrando que Inter de Miami também empatou com os egípcios. Sobre o primeiro confronto, embora tenha terminado empatado, a imprensa europeia destacou o Verdão como dominante contra a equipe portuguesa. De fato, o time treinado por Abel Ferreira chamou atenção pelo poder ofensivo, mas ainda falta balançar as redes. Além da imprensa europeia, muitos abordaram a postura palestrina. O craque Bernardo Silva, do Manchester City, afirmou ter acompanhado as equipes brasileiras e apontou o Verdão como muito competitivo. Mas o que ganhou repercussão foram os dados que a FIFA mostrou sobre a primeira rodada do Mundial de Clubes. O grupo de estudos técnicos da FIFA enviou todos os relatórios táticos encomendados dos jogos dos 3 primeiros dias de Copa do Mundo de Clubes. As análises partem do sistema tático de cada time, passam pelas estatísticas usuais, como posse de bola e finalização, mas tem nível de refinamento especializado. A informação é do UOL Sport. Entre os times analisados, o Palmeiras se sobressai de forma contundente. É quem mais protagoniza jogadas ofensivas no terço final do campo, zona estratégica próxima à grande área, onde nascem as finalizações mais perigosas. Nesse quesito, apenas o Bayern de Munique conseguiu ir além, e mesmo assim, em um cenário extremo, a goleada de 10-0 sobre o Auckland. Durante os 4 primeiros dias da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique liderou em presença ofensiva no terço final do campo. 56% de suas ações com posse ocorreram da intermediária em direção ao gol. No entanto, esse domínio precisa ser relativizado. O adversário dos bávaros foi justamente o elo mais fraco do torneio, segundo os resultados da rodada inaugural. O Palmeiras aparece com força nesse indicador, ocupando a segunda posição com 22%. Os relatórios consideram ações iniciadas logo após a recuperação da bola, algo que o time de Abel Ferreira executa com excelência, graças à pressão intensa no campo adversário. Nesta temporada, o desempenho é expressivo. Dos 58 gols marcados, 15% nasceram de roubadas de bola no terço final, refletindo uma estratégia agressiva e eficaz. Agora vamos a mais um vídeo. Não vai ser surpresa se ele barrar o Vitor Roque também para esse jogo, né? Até porque o Flaco vem jogando bastante. É difícil hoje cravar quem é o titular da posição, né? O Vitor Roque custou, já que a gente está falando de dinheiro, ele custou 150 milhões de reais. É um valor que o clube europeu investe em jogador, né? Então, assim, quando você investe, um clube sul-americano investe 150 milhões de reais num jogador, você espera que ele venha para resolver e que ele faça diferença numa partida contra o Porto. Eu acho que o Vitor Roque entrou muito pouco na área contra o Porto. É claro que isso deu incômodo na comissão técnica, o time melhorou com o Flaco. E para mim não vai ser surpresa se também aparecer essa mudança aí do Flaco no lugar do Vitor Roque. Acho que já passou um pouco daquele momento da gente falar, tem que dar paciência, tem que retomar a confiança. Eu acho que o Vitor Roque, assim, Copa, e a Argentina ensinou isso, né, na Copa do Mundo, não dá muito tempo, sabe, assim, perdeu, vai para casa. Então, assim, não vou ficar surpreso se ele fizer mais mudanças, além dessa que você informa aqui, viu, Mário? O Vitor Roque, para mim, tá perigando de sair do time. É mesmo, vocês já chegaram a essa conclusão? Eu já fiquei em dúvida. É porque eu acho que a nossa... Tá em choque? Tô em choque. Já estive muito em choque, já estive muito mais. Mas eu acho que a nossa dúvida, ela inclusive passa pelo fato da nossa discussão diária. Qual é o time titular do Palmeiras? Quem é que joga sempre com o Vitor Roque? Porque o Vitor Roque é aquele centroavante que a gente estava falando ontem, Quem certo? joga sempre com o Vitor Roque? Estevão joga sempre com o Vitor Roque. A defesa é sempre a mesma. Então vou mudar minha pergunta. Quem joga sempre para? Para o Porque ele é o centroavante que a gente estava falando ontem. Não sei, mas é um time... Se o jogador não está dando resposta, não dá para você ficar adaptando o time ao jogador. Principalmente um time bom. E especialmente numa competição curta. Né? Então, assim, vai mudar porque durante o ano o outro deu mais resposta do que ele. Ah, mas e o investimento? O investimento espera para ver se vai ser recuperado ou não.
Recuperado é que eu digo, tem 2 aspectos para recuperar. Você pode recuperar uma parte dele em conquistas esportivas e a outra parte financeira. E nesse momento o investimento está perigando de ser perdido. E o Paulinho, Rizek, a gente viu também atuando menos de 40 minutos. O Palmeiras fala em tê-lo 100% para essa competição. Qual é a tua opinião? Merece mais, merece menos? Para o que está apresentando de físico, esse é o tempo mesmo? Atleta para segundo tempo? O que você traz para a gente? Primeira informação. O Paulinho disse para o Eric Faria, no estádio de Nova Jersey, o Palmeiras vai hoje fazer aquele dia -1 da FIFA no estádio de Nova Jersey, né? O Abel fala por volta de 5 da tarde aqui, 6 da tarde no Brasil. Quem sabe ele dá mais pistas do time. Mas o Paulinho encostou ali no Eric, o Eric perguntou para ele como é que ele estava fisicamente e ele falou assim, tô bem, finalmente tô 100%. E eu achei que o Paulinho deu mais saúde ao time do Palmeiras quando ele entrou em campo. Não que tecnicamente ele tenha sido um primor, ele deu mais saúde. Para opinar sobre o Paulinho, eu teria que estar com informações assim, inside information, né? Teria que estar vendo treino, saber das situações internas. O Paulinho eu não sei, mas eu tenho um feeling que o Flaco, porque assim, o que vai fazer a diferença do time agora é saldo de gols, né? O Palmeiras para avançar em primeiro, e é muito importante avançar em primeiro, fugir do PSG, porque esse é prateleira alta, né, Lofredo? Vamos fugir do PSG na próxima fase. Então, para fugir do PSG, é muito importante fazer gol, ter presença na área, fazer saldo, que é o primeiro critério de desempate. Então, assim, eu acho que o Abel vai mexer no time nesse sentido, né? Ele vai procurar o Palmeiras mais ofensivo, mais agressivo possível. O Paulinho trouxe muita saúde para o time. Não sei se chegou a hora dele ser titular. Não sei mesmo. Admito a minha falta de opinião nesse tema. A minha opinião mais é sobre o Vitor Roque mesmo. Eu acho que o Flaco joga essa partida de amanhã. Perfeito. Rizek, você respondeu, viu? Você está muito inside information, porque segundo o Júnior, há pouco tempo, inclusive no seu guichê, ele disse para mim, atleta é que diz para quanto tempo está preparado, se está 100%, a palavra final é do atleta, então você já trouxe a resposta. Muito obrigada, viu? Precisa ver se o técnico vai dar o tempo para ele. Mas a opinião era essa, pode jogar mais pelo que está apresentando em campo, como é que o físico está se mostrando. Mas aí é que falta inside information para todos nós, né? Porque a gente nunca sabe quem treinou, quem sabe. Não, mas só pelo fato dele se dizer bem 100% preparado. Pelo investimento ele deveria ser titular. Eu acho também. Rizek, muito obrigada, bom trabalho a você. Não quero... E eu me despeço de nada. Diga. Não, só queria me despedir dizendo o seguinte. Agora, o momento da temporada nos favorece fisicamente. Azar dos europeus. Isso. Estão achando ruim? Então não valeu nada do que eles fizeram nos outros interclubes? Exatamente. Isso aí. Abraço pra você, gente. Bom programa. Valeu. Não quero botar pânico não, mas a portinha abriu várias vezes sozinha e fechou aí atrás de você. Subiu e desceu. Sai daí, sai daí. Vini, já me despeço também. Um beijo e até amanhã. Valeu, Deus o livre. Beijo. Tamo Você junto. viu, né? Expectativa de mais grandes jogos aí para encerrar essa primeira rodada. Isso aí. Valeu, beijo, Vini. Pra quem não estava acompanhando, ali é o quartel de verdade dos Caça-Fantasmas. De verdade não, porque eles não existem. De verdade do filme existe sim, porque eu vi. Eu vi na televisão. Existe sim. E ficou abrindo ali, sozinho. Os Caça-Fantasmas, ficção. Fantasma eu já não sei. Eu que não cravo isso aí. Tem que estar muito inside information. E aí eu não vou estar querendo, não. Você pode escutar as principais notícias do esporte. Ora, Léo, o desafio nosso aqui é projetar o jogo de quinta. O que mudar para o jogo contra o Al-Ahly? E eu vou te dizer o seguinte: o Al-Ahly dá espaço entre as linhas, né? O Inter Miami, então, parece que o time do Inter começa numa costa e termina na outra. Parece que são 2 times, né? Dois times de futsal. É isso. E o Paulo está pedindo aqui o Flaco ou o Paulinho, né? O Paulinho não dá, cara. A gente vai falar dele já já. Não dá, não por questões técnicas, e sim por questões físicas, tá bom? Médicas, clínicas. A gente vai falar sobre isso já já. Segura aí, fica aí. Avise a todos que estamos aqui, tá bom? Ao vivo aqui no canal UOL. Muito obrigado pela presença. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, por gentileza. Eu mudaria, eu entraria com o Martínez no meio por causa do passe, cara. Me parece que ele tem um passe um pouco melhor. Me fala. Faz sentido, Massa. Até pra gente dar uma contextualizada, né, nesse Al-Ahly, o Al-Ahly é um time que está com um trabalho embrionário. A estreia desse treinador atual foi na estreia do Mundial contra o Inter Miami. Ele tem um jogo e algumas semanas de trabalho com o Al-Ahly. Então, esse time do Al-Ahly que a gente está vendo é um time
que mantém algumas ideias da temporada, né, do trabalho anterior do treinador, misturada com algumas desse novo treinador, e também tem mudanças nos jogadores, porque para o Mundial, o Al Ahly vendeu alguns jogadores titulares e contratou outros jogadores pro time titular. Então, no time titular do Al Ahly que vai enfrentar o Palmeiras, tem alguns jogadores novos, jogadores que estrearam contra o Inter Miami também. Então, por tudo isso, é um time que acaba sim cedendo espaços. E, obviamente, não precisa nem falar que a superioridade técnica do Palmeiras é gritante. É a primeira vez, primeiro jogo do Palmeiras nesse Mundial, que o Palmeiras tem claramente uma superioridade técnica em relação ao seu adversário. E vai precisar colocar isso à prova, vai precisar fazer valer essa superioridade técnica. De fato, é um time que deve sim deixar espaços, então o Palmeiras vai precisar ter dinâmica na troca de passes, e talvez o Emiliano possa sim ser importante nesse sentido, até porque se o Al Ahly vier com a mesma formação que veio contra o Inter Miami, a formação tática do Palmeiras deve mudar, não necessariamente os jogadores, mas a formação. Porque contra o Porto, o Felipe Anderson voltava como um ala direito, o Porto atacava com 5, então o Felipe Anderson voltava como esse ala direito para fechar a linha de 5. Contra o Al Ahly, se eles repetirem a formação, eles jogam com linha de 4 lá atrás, com 3 meio-campistas, e aí você tem um centroavante, um ponta pela esquerda que circula e um ponta pela direita que circula bastante, quase que um camisa 10. Então é bem provável que esse encaixe de marcação do Palmeiras mude. Palmeiras talvez, postado lá atrás, volte a marcar com linha de 4, talvez, com os laterais pegando os pontas e o Felipe Anderson mais à frente pegando o lateral. Então, ajustes vão ter que ser feitos justamente para, taticamente, estar organizado e potencializar a parte técnica, que o Palmeiras é muito superior em relação ao Al Ahly e precisa ganhar esse jogo, né? Precisa ganhar esse jogo para não só para classificar, mas para buscar o primeiro lugar do grupo, né? Porque quem ficar em segundo vai dançar nas oitavas. Perfeito. Deixa eu trazer uma informação que eu acho relevante, né? Os públicos até agora dos times brasileiros: Palmeiras levou 46 mil, o Fluminense levou 34 mil, o Botafogo 30 mil e o Flamengo 25 mil. Olha, surpreendente, hein? Paciência com o Vitor Roque, vejam o quanto ele melhorou o desempenho do. Paciência com o VR. Vejam quanto melhorou o desempenho dele, o desempenho do Yuri Alberto, Isso. de 23 para 25. Agora é fato que o Rony chegava mais na cara do gol e perdia. Javan, o Rony, né, perdia muita chance também. Você acha que é por aí? Paciência é o nome? Aí a torcida não tem, cara. Mas é isso. Ele é do Palmeiras por quantos anos? 5 anos mais? E quantos anos ele tem? 19? Tem que ter paciência, não tem jeito. Qualidade ele claramente tem. Uma hora vai. Certo. Bom, eu gostei muito da entrada do Alan. Foi um movimento do Abel ali que me parece que revigorou o lado direito. O Luiz está falando sobre isso aqui. Felipe Anderson é reserva do Alan. A galera tem essa coisa de titular reserva e tal, beleza. Mas o Palmeiras contra o Al Ahly pode render mais com o Alan ou com o Felipe Anderson? Eu manteria o Felipe Anderson, mas eu acho que o Alan é o típico jogador que vai entrar em todos os jogos nesse Mundial. Eu acho que eu até já te falei isso, mas em live. E tá claro, entrou no lugar do Felipe Anderson, porque ele é um cara que consegue fazer a função do Felipe Anderson taticamente, tem um contra um, dá um frescor novo, e um fator importante no jogo contra o Porto foi que o Felipe Anderson estava amarelado, né? Então eu acho que o Abel também pensou nisso na hora de colocar o Alan. Então eu acho que é um garoto que pede passagem. Como é uma competição de tiro curtíssimo, se o Palmeiras começa o jogo lá contra o Al Ahly, o Felipe Anderson na ponta direita, primeiro tempo o Felipe Anderson tá errando tudo, beleza, tira o Felipe Anderson, bota o Alan no intervalo, porque a margem de erro num campeonato de 3 rodadas na fase de grupos é muito curta. O Palmeiras já empatou o primeiro jogo perdendo chance, então não pode se dar o luxo de errar mais tecnicamente. Então eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acharia muito difícil o Abel vir com o Alan como titular
contra o Al-Ahly. Eu acho que não é muito a cara do Abel fazer isso. Mutado, Massa. Ele está na companhia de trens metropolitanos, saindo ali da região de Capivari não, Barueri, e vai até o Brás. De lá ele pega uma baldeação para ir lá para Ermelino Matarazzo, no nosso querido trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né, Danilo Lavieri? Como está a viagem aí? Tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui no trem, estou saindo do MetLife Stadium aqui do bom jogo do Fluminense, hein? Fluminense deu um belo de um apavoro no Borussia, digamos assim, né? Faltou gol, até parece um outro time aí que enfrentou um outro português esses dias, né, Massini e Léo? Um outro, não, acho que até que o Fluminense, na verdade, sofreu menos, né? O Fábio fez uma boa defesa. Mas boa partida do Fluminense e estou saindo daqui. Espero que o 5G suporte a conexão durante o nosso programa aqui. Fica tranquilo, eu como um G que sou, né? Um gordo, mandarei boas energias para os meus outros 4 colegas que vão carregá-lo aí nesta live nos Estados Unidos. Bom, você está saindo do MetLife Stadium para ir para onde, filho? Eu estou indo agora, voltando para Manhattan, para Nova York, né? Porque aqui é um pouco longe, dá uns 40, 50 minutos, que é onde eu estou hospedado. Para voltar para lá, começou uma chuvinha desgraçada agora, que é aquela chuvinha fina, fria, que entra no tênis e embaça o óculos, aquela chuvinha desgraçada. Aquela chuva maledeta, já diria Nicola Rattioppi, Nicolinha, né? Em tempos antigos, quando eu ia lá para a porta do hotel onde o Palmeiras ficava concentrado, viu, Léo? Palmeiras ficava concentrado no Lorde Hotel, na Rua das Palmeiras. O Lorde Hotel já fechou, a Rua das Palmeiras ainda chama das Palmeiras, né? E ele dizia assim: Mancini, futebol é Mendes e Mancini. É isso aí que ele falava para mim lá, e o Palmeiras naquela draga desgramada não ganhava de ninguém na década de 80, né? Mas faz parte. Danilo, dá um plazinho então do Fluminense. Eu vi o Fábio trabalhar mais, mas talvez tenha sido impressão minha. O que você achou de Fluminense e Borussia? Não, eu digo de grande defesa, assim, o Fábio fez duas grandes defesas, o Everton fez defesas mais difíceis, né? Acho que essa aqui, para mim, é a comparação. Acho que no jogo contra o Porto, teve uma defesa que o Everton pulou ali para a direita, teve uma outra cabeçada, que acho até que foi contra, depois eu olhando pela TV, pelos melhores momentos, acho até que tinha sido contra. Então acho que para mim o Everton ele acabou trabalhando um pouco mais e o Porto deu mais calor ao Palmeiras do que o Borussia deu ao Fluminense. Nesse sentido que eu digo, achei que o Fluminense foi muito bem, gostei muito da atuação do Arias, que aliás caía muito bem, né? Como você mesmo já disse várias vezes, caía muito bem por aí. Gostei também da entrada do Serna no time. E o Everaldo, meu amigo, não podia ter desperdiçado aquela chance que teve, com a bola quicando na frente dele, ele não chuta, enfim. E acho que no final a comparação é essa. Para mim, quando você olha o nível do Borussia e o que o Fluminense apresentou, para mim foi o melhor brasileiro nessa primeira rodada de brasileiros no Mundial. Claro que o Flamengo venceu, o Botafogo também venceu, o Fluminense não, então a gente fica aqui, mas o desempenho em si, eu gostei mais do Fluminense, mas o resultado, aí eu prefiro do Flamengo e do Botafogo. Eu não sou maluco, eu prefiro, neste caso, ser flamenguista e botafoguense, prefiro os 3 pontos, mas quando a gente vai analisar o desempenho e o contexto, eu gostei mais do Fluminense. Beleza, o Gabriel está dizendo que se ele ganhasse R$1 cada vez que eu fico multado, ele estaria rico, mas milionário. Tiago, o Danilo tem pergunta para você aqui. Será que não seria melhor o Abel entrar com o Flaco, já que a maioria das jogadas do time é com cruzamento e aproveita a explosão do Vitor Roque no segundo tempo? Pergunta para ti, a gente está começando a projetar e pensar no Al-Ahly, adversário de quinta-feira. Eu não acho que o jogo do Palmeiras e Porto foi só cruzamento. Eu acho que passou a ser cruzamento nos 20, 25 minutos finais, quando o Porto passou a marcar muito. Pois é. Os meus amigos gordinhos lá nos Estados Unidos comeram uma feijoada e travou aí. Mas, ô Léo, mete sua colher nessa aí também, vai.
a pergunta. Deixa eu ver, voltou? Voltou. Voltei. Bora. Vamos. Estava Isso. falando, eu vi que vocês travaram aqui a carinha. Vamos lá. Então, eu não acho que o Palmeiras tenha jogado só pelo cruzamento contra o Porto. Acho que o Palmeiras teve outras maneiras de entrar na área do Porto, especialmente no primeiro tempo. E aí, no segundo, quando o Porto recuou bastante, estava cansado, pregado, aí o Abel mudou e aí sim o Piquerez passou a procurar o Flaco em todo momento. O Palmeiras tinha algumas jogadas, inclusive, que a gente tem visto aqui no Mundial, que é aquele cruzamento no segundo pau para o Gomes cabeceia para dentro da área e vê o que acontece. Outros times têm feito essa jogada, e essa jogada é sempre muito perigosa. Então eu não acho que seja necessariamente um jogo só de cruzamento do Palmeiras. Agora, o que eu tenho certeza, e olhando, e eu já falo isso faz um tempo, o time ainda não entendeu como o Vitor Roque gosta de receber as oportunidades. O time ainda continua jogando mais para um atacante estilo Flaco do que um atacante estilo Vitor Roque. E aí que entra para mim o trabalho do Abel de ter que ensinar e adaptar, e lógico, um tempo de entrosamento entre os caras, mas acho que já tinha que estar melhor a produção do meio com o Vitor Roque no ataque. É verdade, né? Nós estamos já, né, dia 17 de junho hoje. Léo, você acha que dá muito trabalho, você que é analista de desempenho, para ajustar essa movimentação? Isso olha, o que o Danilo falou é verdade, mas tem uma coisa, os caras não acertam o passe, entendeu? Sabe? Tem os dois pontos. Eu vou pedir a você que está vendo a gente, durante o jogo, preste atenção não só na bola, mas nas movimentações que o Vitor Roque faz. Queria te ouvir, Léo. Não, eu acho que são dois pontos muito válidos, porque ao mesmo tempo que você tem um jogador novo que chega com a promessa de mudar o degrau em que o seu time está, o camisa 9 tão esperado, que demorou tanto para vir e tudo mais, é um jogador que tem as suas manias, que vai ter o seu estilo dentro de campo, vai ter o seu tipo de comunicação com os companheiros, e tudo isso leva tempo para você entender. Quando que se o cara faz uma movimentação, ele quer receber no pé, se ele faz outra, ele quer receber na frente, se ele vem para cá, ele quer ir para lá, isso leva tempo. E não é uma coisa que a gente consegue medir. Leva tanto tempo. Vai daqui a um mês vai estar tudo certo. Não dá para saber exatamente. Só que realmente, como a gente falou, no jogo contra o Porto, a estratégia do Palmeiras previa que a bola ia cair no pé do Maurício e do Estevão e eles iam ter que puxar esse contra-ataque e o Vitor Roque estaria lá atacando as costas da defesa. Isso aconteceu. A decisão não foi ideal. O Maurício errou acho que umas 2 bolas para o Vitor Roque ali na profundidade. Teve uma outra que o Maurício estava carregando da direita para dentro, que o Vitor Roque puxa a marcação, o Estevão vai entrando e o Maurício erra o passe também. Então eu acho que são 2 pontos que se complementam, assim. Eu acho que os dois ajudam a explicar. Mas, de fato, bola cara a cara na frente do gol, o Vitor Roque tem recebido bem pouco. Só para explicar aqui, eu comecei a andar, tá? Vocês vão reparar que eu tô balançando aqui, porque o trem começou a andar, então só para avisar que eu tô... Não é tontura. Vocês não estão... não é tontura. Vamos lá, então. Vamos colocar a Gabi Bueno agora. A Gabi Bueno com essa câmera agora, com o cabeça firme e forte ali. A Gabi Bueno, agora que já entrou no jogo aberto, as informações, falou com a gente ontem na casa do Palmeiras. O Cabeça também entrevistou todo mundo, arrebentando aí no Mundial. E já está no gramado aí da onde a equipe do Palmeiras treina. E aí, Gabi Bueno? E aí, José Ferreira Neto, eu vou arrumar um sobrenome da Sandra para chamar você também, tá? Craque, um beijo para você, para todo mundo que tá ligado com a gente aqui nos Donos da Bola. Tô aqui no gramado em que o Palmeiras fez o primeiro treino nesta manhã. O Cabeça, nosso Alexandre Ribeiro, pode até mostrar para vocês esse gramado. Agora há pouco os atletas deixaram aqui o campo, todo o elenco esteve à disposição para fazer um trabalho físico e também
técnico. E eu reforço que todo o elenco, porque no primeiro treino desta semana, na segunda-feira, estiveram só nas atividades aqueles atletas que atuaram por menos tempo contra o Porto. Quem começou entre os titulares acabou ficando na parte interna fazendo um reforço. Craque, sabe quem também ficou na parte interna fazendo reforço? Mais uma vez, o Paulinho. E olha que ele entrou só no segundo tempo do empate por 0-0 contra o Porto. O Palmeiras vai fazer mais um treino ainda neste gramado aqui no período da tarde, daqui a mais ou menos 3 horas e meia. Neste treino a imprensa não vai poder estar, não vai ter esse acompanhamento, mas nós ficamos atentos às informações, até para tentar entender se o Abel vai ou não fazer mudanças nesse time, já que alguns reservas entraram muito bem. E é o caso, por exemplo, do Flaco Lopes, que na primeira oportunidade que teve, já deu um mergulho ali dentro da área, quase fez um gol de cabeça. E para devolver para vocês, trago uma última informação, fazendo uma comparação nessa referência do ataque entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O argentino, nesta temporada, tem 10 gols em 29 jogos, enquanto o Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 gols. A ver se o Abel deve mudar ou não esse time e, de repente, mudar quem vai ficar lá na frente comandando o ataque contra o Al-Ahly, craque. Você, Gabi Guimarães Bueno, né, com o cabeção que tá aí, qual que é a programação do Palmeiras em relação ao jogo de quinta-feira contra o Al-Ahly do Egito, que é bom time, hein? Que é bom time, hein? E eu sempre fui Egito. Pois é, craque, eles vão se enfrentar pela terceira vez. Vou até ficar aqui no banco de reservas, que é onde o técnico Abel Ferreira estava agora há pouco, junto com os auxiliares. E a programação é a seguinte: o técnico Abel Ferreira vai comandar mais um treino agora, no período da tarde, mais uma vez com todos os jogadores, isso nessa terça-feira. Na quarta de manhã tem mais um treino por aqui e nós já estaremos em Nova Jersey, porque depois o Palmeiras viaja e vai fazer aquele atendimento à imprensa. Então, 3 atletas vão conversar com a gente, além de entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. Programação, portanto, mais um treino hoje à tarde, outro na quarta de manhã e na quinta-feira o jogo contra o Al-Ahly. Time difícil, como você disse, o maior time do Egito. O Verdão já enfrentou o Al-Ahly 2 vezes, em uma foi derrotado e na outra conseguiu superar na semifinal do Mundial. E tem um elemento também, vou até voltar para o sol para vocês perceberem a lua que está aqui, que é essa mudança de clima. E em Nova Jersey, na quinta-feira, a previsão do tempo para o horário do jogo, que é meio-dia no horário local, é de máxima de 32 graus. Então as condições do clima também podem ter interferência nesse jogo, viu, craque? E para você tá com algum problema aí em relação a isso ou não, Gabi? Você, o cabeção aí? Olha, craque, eu acho que, primeiro, eu e o Cabeção, hoje a gente esqueceu o glorioso protetor solar. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo é a variação de clima. Então, o nariz sente, a garganta sente, mas, graças a Deus, estou me alimentando bem e dormindo bem. O Cabeça está dizendo que não, que a imunidade já foi com Deus, mas eu estou me sentindo bem. É mais a mudança, realmente. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou em Nova Jersey com chuva. Chuva, frio. Você viu no apito final, a gente entrando ao vivo, tomando chuva o dia inteiro. E aí chegamos aqui em Greensboro, um bafo, um calor quente. Então, assim, essa variação de clima, se nós, profissionais da imprensa, sentimos, que dirá os jogadores que têm o desgaste dentro do gramado, fazendo atividade física, meio-dia, o horário do jogo local, na quinta-feira, 1h da tarde no Brasil, craque. Na verdade, tem que tomar bastante água, se alimentar direito, também comprar um guarda-chuva legal para que você, né, e também o Cabeça tenha tranquilidade aí. Qual a programação do Palmeiras em relação até o jogo de quinta-feira, Gabi, por favor? Aonde joga, que hora sai? Qual é a programação toda para todos nós aqui que estamos ligados nos donos da bola 7K? Craque, é legal a gente falar, né, reforçar aqui para quem não se ligou, o Palmeiras está nessa cidade de Greensboro e fica nisso, vai e volta. O Palmeiras está, no meio do caminho entre Nova Jersey e Miami, que é onde vai acontecer a última partida da fase de grupos no dia 23, é claro, lá em Miami. Então a programação é o seguinte, mais um treino hoje por aqui no período da tarde, no dia seguinte mais uma atividade, e aí depois desse treino, que não vai ter o acompanhamento da imprensa, o Palmeiras faz
Mas, é claro, as refeições, a parte de recuperação muscular também, faz mais um voo bastante elogiado pelos jogadores, o gramado da Universidade da Carolina do Norte, e que no primeiro dia, né, nos primeiros dias de treino, a irrigação estava assim, ó, 100%, gramado bem molhado, a bola rolando muito bem. Só que aí, depois do jogo contra o Porto, no MetLife, o Estevão reclamou do gramado, o Everton, a gente pôde observar ele ali no gol fazendo o seguinte, ó, ele tava ali posicionado e de repente colocava a mão assim pra sentir, tipo, nossa, tá seco. E aí agora há pouco o Everton pôde conversar com a gente, falou com a imprensa e disse que justamente por essa dificuldade, né, por esse problema realmente de irrigação. O europeu reclamar dessas coisas, né? Os Palmeiras jogam no campo sintético, aí joga com a garrafinha d'água, né? Vai molhando. Joga com a garrafa d'água, aí vai fazendo o seu. Gabi, fica com a gente, você o cabeça aí. Eu vou fazer em Bracon, depois a gente volta com você. Pode sair do campo aí, para que você não tome nenhuma bronca, até porque você é uma das maiores repórteres desse país. Vem, Gabi, qual é a ideia daquilo que nós estamos discutindo aqui, na sua visão do cabeça? Não dá para o cabeça aparecer aí, não? Dele botar a câmera no tripé, que a esposa dele gostaria de vê-la onde ele está. Dá? Pergunta pro cabeça se dá para colocar a câmera no tripé. Dá? Ele disse que agora não dá, mas eu te garanto que na próxima a gente pega o tripé e eu faço ele entrar aqui. Quero colocar ele no sol, que ele adora me pôr no sol. Vou colocar ele no sol. Isso, que a esposa dele está morrendo de saudade dele, viu, Gabi? Mentira. Ela tá, assim, uma coisa impressionante. Mentira. Ela não tá... Oi? Depois eu vou contar a história do chinelo. Eu tive que comprar um chinelo a mais, porque o outro molhou, deu problema, viu? O meu também. A primeira vez que eu fiz, quando eu separei, velho, o cara pegou meu chinelo, meu carro, pegou tudo, meu. Geladeira, fogão, forno no micro-ondas, a ex-mulher. Então. O cara pegou tudo, minha roupa. O cara usou short, usou até o pijama, o cabeça. Então. Os caras levam tudo, os caras não têm pena, Eu comprei dois, que molhou aquela vez em Brasília, eu falei pra você, cheguei lá, o chinelo tá molhado. Agora eu comprei dois. Se molhar o meu, aí é sacanagem. É que você mostrou o urubu lá em cima, lá, você viu, né, o que aconteceu, mostrou o urubu, aí danou, você mostrou dois urubu lá, é brincadeira, a praga de urubu, né? Então na volta você volta de tripé aí, que eu quero mostrar o cabeça conversando juntamente com a Gabi. Gabi, a gente tá discutindo aqui, pô, o Felipe Anderson não fez gol no ano. O Flaco Lopes fez gols pra caramba. Pô, o Rafael Veiga é o craque do time. Qual é a visão que vocês estão tendo aí e também do torcedor palmeirense? Porque todo mundo que tá aí tá empolgado. E que é muito legal. Queria que o Corinthians estivesse aí. Mas o Corinthians não tá por quê? Má administração, presidentes que arrebentaram, jogadores que saíram. E aí é questão de quem é melhor. E hoje o Palmeiras é muito melhor do que o Corinthians. Não tenho dúvida disso. Que o Santos e que o São Paulo não tem o que falar. É uma incompetência tão grande dos dirigentes, treinadores e os políticos dos clubes. Tanto de Santos, São Paulo e principalmente do Corinthians. Quem está no Mundial? Aí vem a bobeira de nós, eu Corinthians. Aí não tem Mundial. Pô, dane-se. Dane-se que não tem. Para com isso. Tanto São Paulo, Santos... Pô, vocês estão passando vergonha. Eu vou torcer para continuar não tendo. Mas se conseguir, é maravilhoso para o torcedor palmeirense e mostra a administração, e mostra a condição financeira, mostra os jogadores que tem. Dá para entender que tudo isso que eu falei, no campo técnico, o Abel não está contando com o Rafael Veiga, Paulinho, Flaco Lopes. Por quê, Gabi? Craque, eu imagino assim, né? Falando de posição a posição, né? Em relação ao Felipe Anderson, eu acho que pesou para a escolha do Abel, essa é a minha impressão, a experiência do jogador. Aqui eu não estou debatendo como foi a temporada dele, mas a experiência de Europa dele, o fato de conhecer o Porto, de ter jogado no Porto, de ter tido o Porto como adversário, tudo isso pode ter pesado para a escolha pelo Felipe Anderson. Agora, tem sim repercutido por aqui o fato de que os substitutos
minutos, né, os reservas que entraram contra a equipe portuguesa terem ido melhor, já terem tido oportunidades. Como eu disse para vocês na primeira entrada, o Flaco Lopes entra em campo e já tem uma oportunidade de gol. Ele mergulha dentro da área e faz o torcedor palmeirense ficar com aquele sentimento de E aí tem o Vitor Roque, que foi contratado especialmente para esta posição, para essa carência que o Palmeiras tinha de ter um camisa 9. E aí, com alguns torcedores com os quais eu conversei lá na Casa Palmeiras, ainda em Nova Jersey, o que eu ouvi foi isso: olha, gostamos do Vitor Roque, vamos apoiá-lo, o ideal era que ele já estivesse fazendo gols, mas neste momento o Flaco está mais confiante, o Flaco está chegando mais na área, o Flaco está tendo mais oportunidades em bola parada, por exemplo. Então essa é a minha impressão. Para fechar, em relação ao Paulinho, craque, ele sente dores, ponto. Ele sente de tempos em tempos. Aí é do técnico Abel Ferreira avaliar se o Paulinho deveria começar nos minutos iniciais e não depois do intervalo, mas que ele não tem condições de jogar os 90 minutos, ele não tem. De tempos em tempos, sente dor na canela. Fica comigo aí, Gabi, você vai ficar até o final. Não esqueça de deixar o like. O Verdão está vivendo um grande momento. A equipe de Abel Ferreira ficou apenas no empate contra o Porto, mas teve uma apresentação de alto nível contra a equipe portuguesa. O resultado em 0-0 não refletiu a realidade do jogo, que contou com o maior domínio do Alviverde. No entanto, o Palmeiras continua vivo na competição e espera um resultado positivo contra o Al-Ahly. Por conta desta performance, o Palmeiras impressionou inclusive o treinador do Al-Hilal, Inzaghi. O técnico se rendeu à equipe de Abel Ferreira e mandou a real em coletiva. Viu o Palmeiras, viu o Flamengo, viu o Botafogo. Parece que são times magníficos que jogam com grande intensidade, apesar do forte calor em algumas cidades. Os times estão muito organizados, temos que ter cuidado, aqui estão os melhores do mundo, disse. Além das equipes citadas, é notório que o Fluminense também teve uma apresentação incrível contra o Borussia Dortmund e ficou em uma situação muito parecida com a do Verdão, onde jogou melhor, mas ficou no 0-0. Pelo Mundial, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Al-Ahly. A equipe já é uma velha conhecida de Abel Ferreira, visto que se enfrentaram no Mundial de Clubes de 2022. Naquela ocasião, o Palmeiras saiu vitorioso pelo placar de 2-0, com gols de Rafael Veiga e Dudu. Abel espera fazer a equipe jogar tão bem quanto naquela ocasião e conquistar os 3 pontos. E você, torcedor, o que achou da declaração de Inzaghi sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.